Seção 6ª. Do processo legislativo. Artigo 85. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda à lei orgânica. Inciso 2º. Lei. Inciso 3º. Resolução. Inciso 4º. Decreto legislativo. Parágrafo único. São também objeto de deliberação da Câmara, além de outras proposições previstas no regimento interno. Inciso 1º. A autorização. Inciso 2º. A indicação. Inciso 3º. O requerimento. Inciso 4º. A representação. Artigo 86. A lei orgânica pode ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. De, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação ordinária não se aplicam à competência para a apresentação da proposta de que trata o artigo. Parágrafo 2º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o município estiver sob intervenção do Estado. Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 4º. Na discussão de proposta popular de emenda é assegurada a sua defesa, em comissão e no plenário, por um dos signatários. Parágrafo 5º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 6º. O referendo à emenda será realizado, se requerido antes da data da promulgação, por 2/3 dos membros da Câmara, ou por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 7º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser representada na mesma sessão legislativa. Artigo 87. A iniciativa de lei cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. São matéria de lei, dentre outras previstas nesta lei orgânica, que dependem de voto favorável. Inciso 1º. De 2/3 dos membros da Câmara. Alínea A. O plano diretor. Alínea B. O parcelamento, a ocupação e o uso do solo. Alínea C. O Código Tributário. Alínea D. Declarada inconstitucional. Inciso 2º. Da maioria dos membros da Câmara. Alínea A. O Código de Obras. Alínea B. O Código de Posturas. Alínea C. O Código Sanitário. Alínea D. O Estatuto dos Servidores Públicos. Alínea E. A Organização da Defensoria do Povo e da Guarda Municipal. Alínea F. A Organização Administrativa. Alínea G. A criação de cargos, funções e empregos públicos. Parágrafo 2º. Será dada ampla divulgação aos projetos de lei orgânica,
estatuto e código previstos no parágrafo anterior ou em outros dispositivos desta lei, facultado a qualquer cidadão, no prazo de 15 dias da data de sua publicação, apresentar sugestão sobre qualquer um deles ao presidente da Câmara, que a encaminhará à comissão respectiva, para apreciação. Artigo 88. São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Da mesa da Câmara. Alínea A. O regulamento geral, que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, sua polícia, criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos artigos 49, parágrafos 1º e 2º, e 57.b, a autorização para o prefeito ausentar-se do município. C. A mudança temporária da sede da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito. Alínea A. A criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. B. O regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria. C. O quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. D. A criação, organização e definição de atribuições de órgãos e entidades da administração pública, exceto os da Defensoria do Povo. I. Os planos plurianuais. F. As diretrizes orçamentárias. G. Os orçamentos anuais. H. A concessão de isenção, benefício ou incentivo fiscal. I. A divisão regional da administração pública. Artigo 89. Salvos nas hipóteses previstas no artigo anterior, a iniciativa popular em matéria de interesse específico do município, da cidade ou de bairros pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado do município, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto de iniciativa popular, é assegurada a sua defesa, em comissão e no plenário, por um dos signatários. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo e no parágrafo 1º se aplica à iniciativa popular de emenda a projeto de lei em tramitação na Câmara, respeitadas as vedações do artigo 90. Artigo 90. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvados a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 132, parágrafo 4º. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 91. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa, salvo de lei orgânica, estatutária ou equivalente a código, ou que dependa de quórum especial para aprovação. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar sobre o projeto em até 45 dias, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não corre em período de recesso da Câmara. Artigo 92. A proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Câmara, será enviada ao prefeito, que, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de seu recebimento. Inciso 1º. Se aquecer, a sancionará, ou. Inciso 2º. Se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, a vetará, total ou parcialmente.
Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito, decorrido o prazo, importa a sanção. Parágrafo 2º. A sanção, expressa ou tácita, supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Câmara, dentro de 30 dias, contados do recebimento da comunicação do veto, sobre ele decidirá, em votação nominal, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto. Inciso 1º. De 3/5 de seus membros, quando a matéria objeto da proposição de lei depender de aprovação por 2/3. Inciso 2º. Da maioria de seus membros, quando a matéria depender de aprovação por quórum idêntico ou inferior. Parágrafo 6º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até votação final, ressalvada a matéria de que trata o parágrafo 1º do artigo 91. Parágrafo 8º. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º, a lei não for promulgada pelo prefeito dentro de 48 horas, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 9º. O referendo à proposição de lei será realizado nos termos da legislação específica. Artigo 93. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria dos membros da Câmara ou de pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 94. A requerimento de vereador, aprovado pelo plenário, os projetos de lei, decorridos 60 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Parágrafo único. O projeto somente pode ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário,